Talvez você tenha a sua Bíblia no celular. Eu também tenho Bíblia no celular, tenho Bíblia física, tenho a palavra de Deus. Irmãos, para quem gosta de história, eu recomendo você ver alguma história que diz como a Bíblia chegou a nós. A palavra. Porque ela começou a ser escrita em 1440 e poucos, antes de Cristo. Começou lá Moisés escrevendo, depois vieram os profetas, depois veio Jesus, os discípulos, os apóstolos, e aqueles ligados aos apóstolos, escreveram e fecharam ali no primeiro século. A gente diz, os escritos inspirados. Mas a história quando você acompanha, você vê que realmente o próprio Deus fala que Ele zela pela sua palavra. E zelou para que eu e você pudéssemos ter a palavra dele, inspirada. E cuidado com a internet, tá? Tem muitos teólogos que não leem a Bíblia, não leem a história, não conhecem a história, não conhecem nada, que são ateus, que querem descredibilizar a Bíblia. Mas eles não sabem nada. Eles jogam na internet. Aí quem não sabe nada da história pode até acreditar. Mas para quem sabe, e para quem já experimentou que a prática da palavra de Deus revela Deus por nós, esse fala, não tem jeito. Amém? Amém? E hoje eu quero falar sobre a Bíblia. Quero falar que a Bíblia é para nós. A Bíblia é para mim, para você. Então diga, a Bíblia é para mim. Ela foi escrita para mim. Para você. Todos nós. As pessoas acreditam num desconhecido de internet. Você nem sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Ah, viu o que ele falou da Bíblia? Ah, ele está falando isso. Tem gente que prefere acreditar numa pessoa dessa do que acreditar na própria palavra de Deus. Isso é desastroso. Veja, a gente costuma falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem crê de vocês? Quem crê em Cristo aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Você não vai responder. Quanto você crê em Cristo? Esta é uma pergunta que nós temos que fazer sempre para nós mesmos, para você para você mesmo. Você já analisou como está a tua fé? Hoje, ontem, essa semana? Nós cremos em Cristo, graças a Deus. Cremos na sua palavra, graças a Deus. Mas a pergunta é: quanto? Quanto realmente? Veja, todas as perguntas, irmãos, antes de fazer aqui, fiz para mim, tá? Todo pregador que não vai pregar, ele primeiro pregou para si, para trazer a palavra. Eu faço para mim mesmo. Quando você creu em Cristo, você ouviu a palavra de Deus, que Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados, e você reconheceu que você era pecador e se arrependeu, e falou: Senhor, eu creio no teu sacrifício. Você creu em Cristo, você foi salvo. Uma transformação no seu interior, no seu espírito aconteceu.
Com certeza. Se você fez isso, com toda sinceridade. Seu nome foi escrito no livro da vida. É uma expressão da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E você adquiriu uma fé para ser salvo. Mas acontece que a Bíblia, ela nos orienta e nos incentiva a crescermos nesta fé. Por quê? Porque nós temos uma luta constante enquanto estamos aqui nessa terra. Eu sempre falo aqui. É a luta contra o mundo, que já é o marido, o diabo, que sempre quer nos desviar da fé, e a nossa própria carne, que tem a tendência de fazer, de praticar o pecado que habita em nós, né? Nós temos o pecado em nós por causa do primeiro casal. Por isso veio Jesus. Para que no Espírito nós possamos vencer o mundo, a carne e o diabo. Mas só é possível vencer pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, em tudo que a palavra de Deus diz, existem as verdades. Por exemplo, a Bíblia nos alerta, Jesus nos alertou. No mundo tereis aflições. O mundo já está maligno. Cuidado com os desejos, os prazeres da carne que começam aqui, terminam aqui e não dão nada. Cuidado. Mas também a Bíblia diz, Jesus disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nele nós podemos vencer também. Então, a Bíblia, a palavra de Deus que Deus nos deixou para nós, usou homens inspirados, servos dele inspirados, deixou para nós. A Bíblia é o guia, o GPS. Mas a gente falava bússola, né? Hoje é o GPS da nossa fé. E nós precisamos crer nos seus princípios e praticá-los para aumentarmos a nossa fé. Prática dos seus ensinos. Para quê? Para nós vivermos de vitória em vitória e não entristecidos ou derrotados por aquilo que o mundo pressiona a gente. O mundo pressiona. A própria carne, às vezes você fica doente, pressiona você. Os acontecimentos do mundo, aquelas coisas, pressionam você. Lógico. Pessoas que estão próximas de você, pressionam você. Mas nós temos que, em Cristo, crescer nesta fé. Então, eu queria falar algumas coisas para nós não vivermos esta derrota ou um desânimo. Porque se a gente deixar que o mundo vá jogando as coisas na nossa cabeça, nós vamos começar a só pensar nas desgraças. A gente fica triste, a gente começa a ficar derrotado, a gente começa a perder a própria fé. E isso é grave. Isso é grave. De tudo que nós temos, nós não podemos perder a nossa fé. Mas nós temos que reagir ao contrário. E a maneira que Deus nos deixou aqui é a prática da palavra. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos. Eu queria ler primeiro um versículo, depois eu vou ler muitos outros versículos, mas esse é o versículo base, que fica em Romanos 15:4. Que para afirmar o título que eu pus aí da pregação, para afirmar, é a palavra de Deus que afirma, e afirma em muitos lugares, mas eu quero afirmar com um versículo. Romanos 15:4 diz o seguinte, pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos
tenhamos esperança. Em outro texto, Paulo, no 1 Coríntios, depois que ele fala aqui no capítulo do amor, não sei se vocês lembram, ele fala do amor, ele está. No final ele fala que aqui ainda existe a fé, a esperança do amor. Fé e esperança não podem ser desligados. Como é que está a sua fé? É assim que está a sua esperança. Não tem como desligar. Esperança é nele. Eu não posso esperar no mundo. O mundo é contra mim. É contra Deus. A minha própria carne, Paulo fala, que às vezes eu faço o que eu não quero, e o bem que eu quero eu não faço. A gente tem essa luta. E, não, mas o meu irmão, o meu amigo, o meu colega, nós não podemos esperar o homem. A Bíblia diz, maldito homem que confia no homem. A nossa confiança e esperança tem que ser o Senhor. Por isso Ele deixou a sua palavra para mim. Para você também, diga para mim. E a palavra de Deus, no mesmo texto de Romanos 10, 17, fala assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé muda o nosso estado espiritual. Como eu falei agora de pouco, quando você crê em Cristo, você crê de verdade, de coração, o Espírito Santo vem e muda o seu estado espiritual, o seu interior. Você passa a ter comunhão com o próprio Espírito Santo. E todo dia você deve zelar por essa comunhão. Como? Praticando a palavra. Praticando a palavra. Disse também em 1 João 5, que a fé é que vence o mundo. Mas a única maneira é você praticar a palavra sem duvidar. Dúvida. Por causa dessa luta constante nossa, do mundo, da carne, do diabo, essa luta, o diabo tenta fazer com que nós não tenhamos aquela convicção plena das coisas. Vamos orar, você está com dor de cabeça? Então vamos orar. Deus abençoe em nome de Jesus, cura a dor de cabeça. Curou a dor de cabeça. Tem uma pessoa ali que está com câncer para orar. Câncer já orou. Ué, é fé. Você está vendo quando eu fiz a pergunta, quanta fé nós temos? A fé que nós temos é de acordo com o quanto nós cremos em toda a palavra. Irmãos, não precisa ficar triste se você agora começar a dizer, eu tenho uma pequena fé. Ok? Vamos desenvolvê-la. Vamos crescer nesta fé. A ponto de chegar a você tem que orar por uma pessoa cancerosa. Você ora com convicção. Para você, ele vai ser curado em nome de Jesus. Você não tem dúvida alguma. Aí o problema é com Deus. Veja só. Quero citar agora só 2 exemplos de oração de uma pessoa. Cada um exemplo. Uma oração e o que Deus precisou fazer para atender a oração dessa pessoa. Primeiro, eu li logo no começo de Josué. Vocês conhecem a história de Josué, a conquista da terra. E teve um episódio que Josué levantou a mão e pediu para o Senhor, porque a guerra
Eles tinham que acabar com a guerra. E naquela época, as guerras aconteciam mais durante o dia. Josué levantou a mão: Senhor, ele fez a seguinte oração: que o sol fique parado em determinado lugar e a lua no outro, sem se mexer, até a gente derrotar totalmente os nossos inimigos. Quem lembra dessa passagem? Josué pediu para que o sol parasse. E para parar o sol, hoje nós temos o conhecimento. O que precisou fazer? A Terra precisou parar. Circular o sol. Os planetas todos precisaram parar. A Lua precisou parar. Se Deus é poderoso ou não? Mas ele atendeu a oração de uma pessoa. Ele pediu e tinha certeza que Deus iria atender. Sem dúvida alguma. E Deus atendeu. Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê? Mas teve uma oração que foi pior que essa ainda. O rei Ezequias, o profeta Isaías foi falar para o rei Ezequias. Ele estava doente. E Deus mandou Isaías falar para ele: você vai morrer dessa doença aí. Pronto. Isaías veio e falou para o rei Ezequias. E foi embora. Foi certo. Ezequias imediatamente virou para a parede, chorou diante de Deus e falou: Senhor, lembra-te o que eu tenho feito diante de ti, como eu tenho sido correto diante de ti, e tal. E chorou. Nessa oração, aí Isaías estava saindo lá da casa do rei. Deus mandou Isaías: para e volta. E foi lá. Fala que eu vou dar mais 15 anos para ele. Mas como se não bastasse, Isaías falou: Deus vai te dar mais 15 anos, daqui a 3 dias você vai adorar na casa do Senhor. Aí Ezequias pediu um sinal. Pediu um sinal para Deus. Aí Isaías falou: tá bom. Quem já viu aqui relógio de sol? Já viu o relógio de sol? O único relógio de sol que eu vi, quando eu trabalhava na GE, a gente precisou ir lá na FEPASA para testar os equipamentos lá do locomotivo. Mas é lá dentro, tá? Lá dentro da FEPASA, não é na parte de fora, é lá dentro. Nós chegamos lá e nós vimos um relógio de sol. Não sei se tiraram, tá? Isso faz, mais de 20 anos. O FEPASA lá dentro, no meio dos trens, lá eles têm um relógio de sol. Você não viu um relógio de sol, que é um redondinho assim, e tem uma ponta. De acordo com a época do ano, tem lá umas tabelas. E o sol bate, faz a sombra, aí onde ele bate a sombra, então agora é tal hora do dia. Muito interessante. Mas depende do. Aí Isaías perguntou: o relógio de sol que na casa tinha feito, você quer que ele adiante ou atrase? Aí a cabeça do Isaías: acho que adiantar é fácil, né? Eu quero que atrase. Pois o relógio aqui, minha casa atrasou, como eles falam, 15 graus. Se Josué tinha que ter parado, o que Deus teve que fazer para atender esta oração? Não só parar, mas voltar. Aleluia. Um homem fez uma oração, teve fé e Deus atendeu. Curar um câncer é difícil? Quero você para parar e retroceder o sistema solar inteiro. Então a questão é fé. E eu não estou criticando a fé de ninguém, porque eu preciso crescer em fé também. Mas como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra. E esse ouvir, como eu sempre digo para os irmãos, não é simplesmente escutar. Fé é escutar,
entender, aceitar de coração e pôr em prática. Se não pôr em prática, não vai fazer parte de você. Entendam isso. Na escola, se você não pratica matemática, ela não faz parte de você. Se você não praticar a tabuada, alguém chega assim, 7 vezes 8? Quanto é nada? 7 vezes 8? Agora, se você está dentro de você, fala, 8 vezes 7? 56. 9 vezes 8? 72. 9 vezes 9? Já faz parte dele. Mas todas as coisas são assim, incluindo a fé. Principalmente a fé. Se nós não praticarmos, ela não faz parte de nós. E como nós lemos aí em Romanos 15, 4, a Bíblia é para você, meu irmão, é para você. Para você crer, para ter uma fé inabalável, para que quando esse mundo, para que quando a carne, quando as coisas vierem para cima de você colocar diante de Deus, orar, praticar e permanecer inabalável na sua fé. Então a fé muda o seu estado, e o seu estado espiritual começa a crescer diante de Deus. Então, quando você aceitou Jesus, você mudou o seu estado espiritual. Mas à medida que você vai praticando a palavra de Deus, esse estado espiritual vai melhorando cada dia mais. E para o diabo te vencer, fica cada dia mais difícil. Aleluia! O diabo vai ficar aqui de olho seco. Então, não duvidar. Então, por exemplo, outro texto que fala a importância da palavra de Deus, que ela é o nosso guia. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, você está fazendo errado, a palavra de Deus diz que isso é errado. Para a correção, se eu estou fazendo errado, o que eu tenho que fazer? Então a palavra de Deus diz que você, em vez de fazer assim, faça assado. Para a educação da justiça, para você ser justo em todas as coisas, a começar com você mesmo, porque às vezes a gente é injusto com a gente mesmo, depois ser com o outro, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela é um guia, é pela palavra de Deus que nós devemos nos guiar. Mas como nos guiar pela palavra de Deus? Se você pega a Bíblia uma vez por semana para ler, e lê 2 versículos, 1 versículo, um capítulo. Não, leia. Leia. Cada vez que você abrir a palavra de Deus, você vai falar alguma coisa. Pastor, mas como é que eu posso fazer? Você pode fazer esses planos de leitura que tem tantos aí na internet, ou você pode escolher. Eu quero começar pelo Novo Testamento, ler as epístolas, ler os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, depois eu leio as histórias do Antigo. Você tem liberdade para você fazer como você quiser. Mas faça. Outra coisa, que é uma garantia que Deus nos dá na sua palavra, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a palavra de Deus não muda e permanece. Aleluia! Permanece nos seus efeitos. Você pode... mas como é que eu... Aí entra aqueles teólogos ateus de internet. Como é que você me garante que o que você tem aqui é o que Moisés escreveu, o que Pedro escreveu, o que Paulo escreveu? Pela ciência. Pela quantidade de escritos que nós temos. Escritos antigos. Mas na época
por exemplo, se escrevia em papiro. Papiro apodrecia mais rápido. O que o pessoal fazia? Copiava, faziam cópias. E iam mantendo tudo. Então, e se a gente for ver a história, aí você vai ver o cuidado que Deus teve com tudo isso, até chegar para nós. Aleluia! Então ela permanece, ela não muda, é uma garantia que está escrito isso. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos pegar lá, por exemplo, um Salmo, vou pegar aqui o Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso é verdadeiro. Porém, hoje, principalmente hoje, para nós entregarmos algo para Deus, é difícil, não? Deus, eu estou com esse problema. Deus, eu confio na tua palavra, estou entregando o Senhor fará. Mas daí a gente pega, faz uma oração dessa, de manhã. Chega no meio da tarde, fala, ô Senhor, aquele negócio lá, eu preciso fazer alguma coisa. Ué, você não entregou de manhã? Mas à tarde você quer pegar de volta. Como nós estamos, a nossa sociedade hoje, ela está tudo baseada em controle. Controle. Tem que estar no controle. Tem que estar no controle. Tem coisa, a maioria das coisas não estão no seu controle. A maioria. Só nascer hoje está no seu controle? Não. Se as nuvens iam cobrir o sol hoje, está no seu controle? Não. Mas está aí. É o dia. Mas tem coisas que estão no teu controle. Por exemplo, para mim almoçar, eu tenho que fazer a minha comida. Ok? Faça a sua comida. Mas se amanhã você não tem condição de fazer, o que você faz? Senhor, eu não estou sem condição de fazer a comida. Senhor, me abençoe, está nas tuas mãos. Se você fizer isso com fé, Deus vai dar um jeito. Elias recebeu uma ordem de Deus. Vai lá e fala para cá que vai ficar 3 anos sem chover. Tá bom? E vai lá para o lugar lá que você fica na beira de um ribeirinho lá. A Bíblia diz que Deus alimentou Elias por corvos que vinham trazendo. Será que Elias estava preocupado? Ele entregou. É uma situação interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, quando começou a perseguição aos cristãos, prenderam Tiago, mataram Tiago e prenderam Pedro, puseram ele na cadeia. Mas aí em Atos está escrito que a igreja estava orando continuamente pela vida de Pedro. E aí narra que Pedro estava lá, correntado, talvez alguns pés, algumas mãos, estava na cadeia de noite, esperando a sentença de morte que ia ser no dia seguinte. Mas como é que ele estava? Dormindo. Se você recebesse uma sentença de morte hoje, para amanhã, você dormiria? Ele estava dormindo. Aí a Bíblia diz que o anjo chegou e precisou acordar Pedro. Descendo. Era a fé dele. A igreja está orando por ele. Que fé.
simples, né? Pode parecer banal, mas não. Então a grande questão é não duvidar. A palavra de Deus não muda. E ela não falha. Quem disse que ela não falha? Jesus. João 10,35 diz assim, ó: se ele chamou deuses aquele que foi dirigido à palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, ou seja, Jesus falou. A Escritura não falha. Quem falha somos nós. Em duvidarmos e não temos fé. Ah, mas eu tenho uma roupa, vamos por medida. Eu sei que não é bem assim medida, mas vamos por medida. Uma escala. Vamos supor que se eu fosse medir a tua fé hoje, ela daria 10. É possível que eu tenha uma fé, uma escala em 1000? Sim ou não? É possível? Amém? Você crê nisso, amém? Ah, mas eu quero pular de 10 para 1000. Você vai ter que buscar, praticar. Amanhã você tem 11, depois 12, 13, 15, 20, até chegar a fé de nível 1000. Ah, mas eu queria chegar em 10.000. 1001, 1002. Todo dia. A nossa busca por Deus, para crescermos em fé, ela é diária. Ah, você pode dar às vezes um saltinho, por exemplo. Eu estou com fé de 1000, eu salto para 1100. Pode. Mas depois 1101, 102. É diário. É diário você levantar de manhã, agradecer a Deus pelo dia que você já vai ter. Já agradeça. Peça que Deus abençoe, que te guie. Se você tem alguma dificuldade, Senhor, me dê vitória. Já levante louvando, já ore. Se for o caso, leia a palavra de Deus para te inspirar no dia. Proponha para ouvir uma coisa. Mas o fato é, desde de manhã, acordou, ocupe-se direcionado a Ele. Direcionado a Deus. Porque a palavra de Deus não falha. Por quê? Aí você vai, automaticamente, durante o dia, você vai pondo ela em prática. Você vai pôr a palavra em prática. Aí não pareceu gostoso eu trabalhar, alguém que queria fazer uma falcatrua, você fala, não, eu não faço. E não faça você também. Não, você também não faça. Põe em prática. Ou alguém vem pedir uma ajuda. Ou eu estou precisando de uma ajuda nesse negócio aqui. Deixa eu ajuda aqui. Põe em prática. Alguém falou alguma coisa para você? Deus, dá paciência, abençoa ele não sabe o que está falando. Ou seja, você não vai deixar que o mundo, a carne, o diabo, os servos do diabo, que estão tudo ali ao redor, alterem e mexam na tua fé. Mas só é possível se você pôr em prática. Que se mexerem com você, conseguirem te abalar, o diabo já ganhou um pouquinho. Ele te abala um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então nós temos que crer, sem pestanejar, sem dúvida alguma, na palavra de Deus, que ela não falha. Por isso que Jesus fala: se permanecerdes em mim, lá em João 15:7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas tem que estar aqui, tem que fazer parte da gente. E essa é a maior dificuldade nossa, que somos pecadores, somos cristãos.
conversão, mas ainda somos pecadores. É fazer com que a palavra, a gente creia e permaneça, porque às vezes a gente percebe que o mundo tirou a gente do eixo. É normal acontecer isso. Mas a nossa luta diária deve ser contra isso. Para não nos tirar do eixo. Para não perdermos fé. Para não colocar dúvidas no nosso coração, no nosso interior. Se a palavra de Cristo estiver dentro de nós, se cumpre. Que a gente vai falar com ele. Por exemplo, aí tem aquele texto lá do Mateus, no Sermão do Monte. Pedi, se tiver vos dado, buscar e acharei. Aí você sabe que quando você pedir, que você tem fé, você não duvida, você sabe que Deus, você está pedindo em nome de Jesus, e Jesus vai atender. Ah, mas eu quero que atenda do jeito que eu quero. Ele entrega. Se o pedido entrega com fé. E ele vai fazer na hora certa. Eu creio nisso, você crê também, amém? Mas nós não só devemos crer aqui na nossa mente, nós devemos pôr em prática isso. Sinceramente, irmãos, é difícil às vezes a gente pôr em prática por causa dessa nossa dificuldade do pecado. Mas é a nossa luta. É a nossa luta constante. Por isso que eu li lá Josué 1:8, que Deus falou para Josué: não cesse de falar deste livro. Medita dia e noite, ou seja, constante. Se você ler bastante, meditar e pensar na palavra de Deus, durante o dia ela virá e você vai pôr em prática. Por isso que medita dia e noite, você estar constantemente em contato com a palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é mesmo, Ele é a própria palavra viva e deixou os seus ensinos para nós. Aleluia! João 1 diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí no versículo 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nossa fé em Cristo é através da sua palavra, dele mesmo, da sua pessoa e daquilo que ele deixou escrito para nós. Então a Bíblia, irmãos, a Bíblia é o recurso que ele nos deixou para aumentar nossa fé. Aliás, por que palavra? Por exemplo, nossa Bíblia, hoje, graças a Deus, nós temos ela escrita em português. Palavras do idioma português, que é o idioma que nós aprendemos a falar desde pequenininhos. Se você sabe inglês, minha mãe sabe inglês, você sabe inglês, claro, não tem problema. Mas nós aprendemos o português. Você sabia que você pensa conforme o seu idioma? Você pensa conforme o português. Quando você está conversando contigo, os pensamentos vêm, eles vêm em que língua para você? Português. Palavra. Por que a palavra é tão importante? A palavra é para você ter o entendimento, para viver, para praticar, para fazer as coisas. E a palavra de Deus, inspirada, que é a Bíblia, ela está em palavras no nosso idioma, hoje, graças a Deus, português, para que nós entendamos, aceitemos e coloquemos em prática. Aleluia. Então, quando nós buscamos mais fé, nós precisamos entender. E a Bíblia, graças a Deus, ela está em português. Mas a dedicação a Deus é nossa parte. E sempre, todo dia, nos
nos alimentarmos destas palavras. E nós só vamos ter essas palavras lá dentro quando nós cremos e colocarmos em prática. Então, meus irmãos, quanta fé eu tenho? Quanta fé você tem? Saiba o seguinte: você pode aumentar a sua fé. Põe em prática a palavra. Ah, mas eu vou deixar de ter problemas? Não, porque a palavra de Deus diz que você tem problemas, mas você vai enfrentá-los de outra maneira, mais forte. Você vai enfrentá-los de maneira que você vai vencê-los. Como Paulo diz lá em Efésios, né? A nossa luta vamos nos vestir da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas os principais, os potestades. E depois ele diz: depois de vencer tudo, permanecer inabalável. E vai depender de quanta fé você tem, para você não se afastar. Porque o diabo, ele não vem forçando, não. Ele vem colocando pequenas dúvidas. Joga pequenas dúvidas. Usa o mundo para nos colocar pequenas dúvidas. Usa pessoas para nos colocar pequenas dúvidas. Usa pessoas para, muitas vezes, nos tirar do sério. Às vezes a gente quer fazer uma coisa certa, e vem alguém que nos impede de fazer daquele jeito. Por capricho, por maldade, por alguma coisa. Opa, peraí. Se ele me tirar do sério, eu não vou conseguir fazer. E o diabo venceu. O diabo vence. Estou andando por esse caminho. O diabo vem e coloca um monte de obstáculos. Aí você vai analisar: Senhor, eu dependo de Ti. Às vezes, Deus vai tirar esse obstáculo. Mas às vezes, sabe o que Deus vai fazer? Deus pôs esse obstáculo aí. Pois esse obstáculo vai virar caminho. Vai virar caminho. Eu, quando ia na serra lá para orar, no meio do mato, tinha uma trilha, né? No meio do mato. Tinha um lugar que tinha mais mato, outros não. Volta e meia, você chegava assim na trilha, tinha que cair num tronco. E agora? Bom, esse tronco vai ter que virar caminho. Então ia, tá, passava nele, tronco, tá, virava caminho. E até foi bom, porque agora eu sei mais ou menos onde eu estou. Onde tiver esse tronco, já sei que está falta 5 minutos, 10 minutos, já estou bem lá no alto, né? Passou a ser caminho. Mas apodrece e vira poeira. Mas se Deus não tira, que o obstáculo vire caminho para você passar por cima dele. Aleluia! Mas para isso, temos que estar com a fé inabalável. Então, se a gente tiver fé, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos cantar essa música de novo? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Nada vai ser obstáculo. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar, encerrando aí o nosso culto. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, vamos a Deus, Ele ouve e responde.
e dá todo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é disponível a nós, porque nós podemos estar aqui cultuando, engrandecendo o Teu santo nome, adorando a Ti, meu Pai. Te louvamos, meu Pai. Abençoa agora o nosso domingo, abençoa a nossa semana, abençoa cada um dos Teus filhos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.